Tem uma música interpretada pela banda mais bonita da cidade que diz assim: Meu amor, essa é a última oração para salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabem 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Bom, a gente vem falando aqui da honra e também temos falado sobre a desonra. E nós falamos sobre o desenvolvimento de uma pessoa dentro da família e como ela pode receber um tratamento de honra ou de desonra. E quando a gente está falando do honra, a gente está falando de um tratamento digno, né? Que ajuda a pessoa a ter um senso claro do seu valor como pessoa, né? E no caso da desonra, um tratamento, então, indigno, aquilo que transmite uma mensagem para a pessoa de que ela não é digna de respeito, de que ela não é digna de consideração. Inclusive, quando a gente falou de honra, a gente falou que a honra vai se manifestar pela consideração, pela compaixão e pela confiança. Quando uma pessoa cresce numa família e percebe que nessas relações que ela estabelece com essas pessoas existe uma ausência da confiança, da consideração e da compaixão, o que pode acontecer é que essa pessoa pensa que então tem alguma coisa de errado com ela, para que essas coisas não existam ali no relacionamento, nos tratamentos, na maneira como ela é vista, na maneira como ela é tratada. Então, quando eu percebo, crescendo nessa família, que existe essa ausência da consideração, confiança e compaixão, eu vou então buscar o motivo disso. E essa busca muitas vezes envolve uma obsessão de encontrar o que está faltando em mim para que as pessoas, então, me encarem com confiança. Ou para que as pessoas estabeleçam um vínculo de confiança. O que está faltando em mim para que as pessoas ajam com compaixão, para que elas se coloquem no meu lugar, para que elas se compadeçam dos meus sentimentos. O que está faltando em mim para que as pessoas me tratem com o devido respeito, com a devida consideração? Por que essas coisas estão ausentes aqui nesse tratamento? Então, a pessoa pode pensar, existe algo de errado comigo. Então, eu tenho que descobrir o que me falta para que essa honra que não existe aqui, ela seja finalmente estabelecida, para que eu finalmente seja tratado com a honra devida. Então, na grande maioria das vezes, a interpretação da pessoa que está crescendo dentro dessa família, em que existe um tratamento, em que não existe a honra que é devida àquela pessoa. Então, na maioria das vezes, essa pessoa vai acreditar que existe uma falta nela, que precisa ser suprida para que então ela alcance esse olhar de honra e esse tratamento de honra das pessoas. Aí a gente chega então na questão da falta. O indivíduo ele vai buscar incessantemente essa maneira de preencher o que lhe falta, para que ele se torne digno, né? E a falta é algo que nos move. A falta é um motor na vida humana. A gente está sempre se movendo em busca de coisas que nos faltam, né? Inúmeras coisas. Eu sinto fome, eu busco pelo alimento, eu sinto sede, eu busco pela água, eu tenho falta de recursos financeiros, eu busco uma maneira de conseguir esses recursos, eu tenho falta de afetividade, eu busco um relacionamento, eu tenho falta de interação social, eu busco oportunidades de socializar. Eu poderia ficar listando aqui para sempre as faltas que a gente fica buscando preencher. E essas faltas acabam sendo aquilo que realmente nos move. Então é algo normal que a gente busque preencher faltas. Na verdade, é necessário, a gente tem que solucionar as nossas faltas. Essas faltas precisam ser preenchidas. Inúmeras faltas que a gente tem que lidar no dia a dia, na nossa vida, e que de fato precisam ser preenchidas. O que acontece? É que nenhuma dessas faltas deveria estar relacionada com a ideia que eu tenho do meu valor pessoal. Então, quando a pessoa
tem um conceito errado sobre o seu valor pessoal, porque recebeu aquele tratamento desonroso no seu crescimento, na sua família, na maneira como ela era tratada. Se ela associar que as faltas estão afetando o seu valor como pessoa, aí a gente tem realmente um problema, porque qual é a grande confusão que pode ser causada na cabeça dessa pessoa? É a de que ela precisa de uma peça que está faltando no seu quebra-cabeças de quem ela é, para finalmente ser merecedora da honra, né? E aí, tem muita gente que vai estar vivendo com essa sensação. Muita gente que vai estar vivendo com essa sensação. Então, as pessoas, elas vão estar o tempo todo, nós, desde o núcleo familiar em que a gente nasce, até as pessoas com quem a gente vai conviver, todo o tempo, a gente está aí exposto ao que a gente poderia chamar de vírus da desonra. Porque na sociedade em que a gente está, a honra, ela foi transformada, na verdade, em uma bajulação. Isso é muito engraçado. Ao longo da história humana, a honra foi transformada em bajulação. Então, a quem que a sociedade vai acabar atribuindo a honra? Aquelas pessoas que têm destaque. Então, você já deve ter percebido que o tratamento que a gente recebe na sociedade, ele vai ser diferenciado de acordo com as suas posses, o seu nível educacional, a empresa para a qual você trabalha, a família da onde você vem, o bairro em que você mora, a sua aparência, a etiqueta que está na sua roupa, os bens que você possui. Então, as pessoas elas vão acabar dando um tratamento de honra para pessoas que têm destaque por essas coisas, que na verdade não as tornam mais merecedoras de honra, nem menos. Então, o que a gente tem que entender é que a honra ela é inerente à pessoa humana, a pessoa que merece dignidade, respeito, consideração. Então, quando eu acabo me inserindo numa sociedade que vai honrar pessoas que têm destaque por esses motivos fúteis, eu vou acabar entendendo a honra errado, né? Então eu vou buscar a honra que me é devida através de coisas que não estão necessariamente ligadas à honra. Então, quando eu tenho a ideia de que quando eu tiver determinada posição social, posição de carreira, quando eu tiver determinado salário, quando eu tiver alcançado determinado poder aquisitivo, ou quando eu conseguir adquirir esses bens, quando eu tenho essa ideia de que quando eu conseguir adquirir essas coisas, possuir essas coisas, alcançar essas coisas, aí então eu vou ser digno de honra. Muitas vezes a pessoa pode estar vivendo com essa sensação. Talvez ela nem tenha se dado conta disso, mas talvez ela esteja vivendo com essa sensação de que quando ela alcançar essas coisas, então finalmente ela vai ser digna da honra que sempre lhe negaram. Então essa pessoa ela sempre foi merecedora dessa honra. E não existe essa peça que falta para que ela seja finalmente merecedora da honra. Então, se você nasceu numa comunidade em que você não tem saneamento básico, em que você mal tem roupas para vestir, que você mal tem comida para comer, em que o acesso à saúde é difícil, o acesso à educação é dificílimo, entende? Você nasceu num lugar em que você está cheio de barreiras e faltas. Inúmeras faltas. Às vezes um nível de faltas que torna a vida uma montanha que parece impossível de escalar. E, inevitavelmente, numa sociedade que tende a atribuir a honra às pessoas que têm destaque, que têm poder aquisitivo, você vai se sentir uma pessoa que é completamente indigna de ser honrada.
que é completamente não merecedora de um tratamento de respeito, totalmente não merecedora de consideração, o que é uma crença errada, é uma ilusão. É uma ilusão que a sociedade, como está estruturada, acaba fazendo com que a pessoa acredite. E aí, por que é importante entender isso? Porque se a gente está numa sociedade em que o vírus da desonra está completamente disseminado, em que você vai estar sujeito a humilhações, injustiça, descaso, se a desonra está tão assim disseminada, se muitas vezes ela já começa dentro da sua casa, no tratamento que você recebe da sua família, a única coisa que pode fazer com que a gente resista a isso que eu estou chamando de vírus da desonra, a vacina para fortalecer a nossa imunidade, para nos ajudar a nos defender desse sentimento de desonra, é justamente a honra que você pode dar para si mesmo. Por quê? Porque a gente está falando aqui, este vídeo faz parte da série de vídeos que é a jornada do florescimento, que é sobre o desenvolvimento de si mesmo, sobre o crescimento, sobre buscar se tornar aquilo que a gente quer ser. E aí, nessa caminhada de se tornar quem a gente quer ser, se a gente tiver comprado essa ideia de que a gente não merece a honra, porque a gente tem que preencher alguma falta antes de ser merecedor da honra, que a gente tem que consertar alguma coisa na gente antes de merecer essa honra. Quer dizer, se eu nasci lá na comunidade, nessa família pobre, que tudo me falta, então eu vou ter que tirar de mim todos esses traços de pobreza primeiro, para então ser digno de honra. Vou precisar me distanciar dessa pessoa que eu fui para então ser digno de honra? Não. Não. Né? O que um coração não suporta é a desonra que você dá para si mesmo. Ou seja, se você acreditar que você realmente não é digno de honra, se você comprar essa ideia, aí realmente não tem como caminhar na jornada do florescimento, porque o que o coração de uma pessoa não consegue admitir é a honra que é negada a si mesmo. A honra que é negada a si mesmo é o que vai fazer com que você esteja completamente vulnerável a todas essas desonras. Então, a única coisa que pode te defender, fortalecer o seu sistema imunológico para resistir a todas essas desonras, é a honra que você dá a si mesmo, ou seja, a forma como você se encara. Se você então entende que você é digno de honra apenas por ser quem você é, então aí existe possibilidade de caminhar pela jornada do florescimento. De outra maneira, você vai sabotar você mesmo. E aí o que a gente tem? A gente tem uma espécie de doença autoimune, né? Quando o corpo ataca o próprio corpo. Então, o que a gente tem quando eu compro a ideia de que eu não mereço a honra? Eu começo a sabotar a mim mesmo. E eu começo a trabalhar contra mim mesmo, até sem perceber. Então, o que mais atrapalharia a pessoa caminhar pela jornada da sua transformação, do seu crescimento, da sua evolução, é justamente acreditar que não merece honra e que precisa preencher uma falta ou corrigir alguma coisa em si mesma ou ajustar alguma coisa para que então possa ser digna de honra. Quando a gente pensa, a gente fala muito aqui de plantas, né? Quando a gente pensa numa semente, a gente tem que entender que a semente, ela já tem tudo o que é preciso para virar a sequoia. Sequoia é uma árvore que atinge até 100 metros de altura e vive centenas de anos. Então, é impressionante, né? Mas a semente, ela já tem tudo o que é preciso para ser essa árvore de 100 metros de altura que vive centenas de anos. Então, você tem que entender que você, mesmo em estado de semente,
Você já tem tudo em você que é preciso para se tornar essa pessoa aí que você sonha se tornar, o que você almeja se tornar, ou que você acredita que você pode se tornar. Então é preciso honrar a semente enquanto ela ainda é semente. E isso pode parecer uma bobagem, mas é determinante e é preciso que se internalize essa ideia. É determinante para uma pessoa que quer percorrer essa jornada e quer ir em busca do seu desenvolvimento e do seu crescimento. É determinante. Enquanto a pessoa ainda estiver convencida com essa ideia de que existe alguma falta que ela precisa suprir para que então ela seja digna de honra, existe alguma coisa que ela tem que consertar nela para que então ela seja digna de honra, veja, tem muita coisa que a gente tem que consertar na gente. Ok, é esse o processo, é disso que a gente está falando aqui, de se consertar, de se melhorar, de evoluir. Mas se eu estiver achando que quando eu conseguir consertar isso, quando eu preencher essa falta, quando eu subir este degrau, então eu vou ser digno de honra, eu vou estar inevitavelmente trabalhando contra mim mesma. Porque se eu me considero indigno de honra hoje, eu não vou conseguir trabalhar a meu favor hoje. Então, não é possível que você acredite que você só vai merecer a honra devida, ok? A dignidade, o respeito e a consideração quando você for essa pessoa que você quer se tornar, que você está projetando lá na frente. Para que você consiga ser bem-sucedido nessa caminhada, você precisa honrar a você mesmo hoje. Isso é o que vai fazer com que você se torne resistente às desonras que vêm do nosso redor, dos olhares das pessoas, dos tratamentos das pessoas. Até porque vamos entender que essas pessoas, geralmente, elas estão jogando nos outros os problemas que elas mesmas não conseguiram resolver com elas próprias, né? Então as pessoas elas estão todo o tempo jogando esse lixo nas pessoas. Então a única maneira que você tem de resistir a tudo isso, a todos esses ataques, a única maneira que você tem de resistir a tudo isso e de se manter centrado e de conseguir trabalhar a seu favor e alcançar os seus objetivos é entender que hoje, na sua condição talvez de semente, talvez de um pequeno brotinho de planta que você pode ser, você já é digno de honra e você precisa ter esse olhar de honra para com você mesmo e você precisa dar um tratamento de honra para você mesmo todos os dias. O que eu posso fazer para honrar quem eu sou? O que eu posso fazer para honrar a minha caminhada? O que eu posso fazer para honrar a minha vida hoje? Essa decisão de honrar a si mesmo no momento presente, ela realmente vai ser muito determinante na caminhada de transformação e de aprimoramento de si mesmo.